nossos últimos atos aqui na casa, né? Prestes ao fim. Semana que vem a gente já vai estar na nova sede, 2 ruas acima. Eu creio que vocês sabem, né? Onde que é? Bom, 2 ruas acima. Na Emílio Rizzo. 190. Tá bom. Pertinho daqui. Espaço maior, pintadinho, com ar-condicionado. Se esquentar, a gente vai ficar bem. Né? Então a gente vai dar continuidade ao nosso curso da AME, que é dessa obra que a gente tem estudado, Saúde Integral, uma interação entre ciência e espiritualidade. Eu creio que já foi comentado um pouquinho de como ela foi construída. É de um congresso que é organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, que se chama Medinesp. E são uma série de palestras que foram elaboradas na época, no ano de 2013, no Medinesp, que foi realizado em Alagoas. E a partir disso foi criada essa obra, com uma série de temas relacionados à saúde, à espiritualidade, à ciência. E hoje a gente está dando início à segunda parte do livro, que é o cuidado integral do paciente. Já foram os 3 anteriores, que tinham como primeiro tópico saúde e crença em Deus, em que foram abordados a evolução do conceito de saúde, a concepção individual de Deus como instrumento diagnóstico e a crença em Deus e a sua repercussão na saúde. E a apresentação de hoje é a visão espírita integral, o que muda na conduta do médico. É o 4º capítulo, na página 108, e aí fui separando alguns itens que são bem interessantes, que a autora colocou, que é a doutora Annelise Luderer Dias, que abordou esse tema na época, no Medinesp. E interessante esse entendimento do que muda na conduta do médico, ou o que muda na conduta de qualquer profissional de saúde, na verdade. Ou na conduta de qualquer ser humano que tem alguma profissão específica ou não, a partir do momento em que nós abraçamos a doutrina espírita e buscamos o entendimento mais profundo do ser. Que conteúdo, que ensinamentos a doutrina nos traz para que nós possamos ir além das paredes da casa espírita e não nos limitemos apenas ao centro espírita, às instituições espíritas, para ter essa visão integral. O Espiritismo, obviamente, nos traz esse entendimento de que nós extrapolamos a matéria, ou não nos reduzimos à matéria, muito pelo contrário, é ponto passivo que somos seres espirituais. E Kardec, nas primeiras obras, no Livro dos Espíritos, ele vai colocando muito isso, em toda a coleção da Revista Espírita, colocando o espírito como uma potência da natureza, e sendo ele uma potência da natureza, vai percebendo que ele também pode agir na matéria, tanto física quanto moralmente. E existe essa interação. E obviamente vai colocando dentro das suas pesquisas que esses espíritos que ocupam o mundo invisível são os mesmos que em algum momento também já estiveram aqui. Apenas fazendo essa divisão entre o mundo material e o mundo espiritual. Tem uma obra bem interessante do professor Herculano Pires, que vai abordando um pouco das questões da mediunidade, e ele chama esse entendimento que Kardec nos coloca da vivência no mundo espiritual, desse novo entendimento de como as coisas vão se relacionando, seja no mundo espiritual ou no mundo material, como meta-sociologia, ou seja, que nós, enquanto seres encarnados, estudamos a sociologia, a relação dos seres com o mundo, com nós, enfim, entre os próprios indivíduos, e Kardec inaugura a era da meta-sociologia, pelo entendimento dos espíritos numa outra dinâmica, num outro funcionamento, mas numa relação muito estreita do mundo espiritual com o mundo corporal. Inaugurando essa questão da meta-sociologia, o espírito como potência da natureza que age no mundo material, na possibilidade de influenciá-lo tanto física quanto moralmente, e também tendo como um conceito basilar a reencarnação, a lei da reencarnação. Inclusive chamando a encarnação como um dogma, não dogma no sentido religioso, mas como sendo base desse entendimento, ou seja, não existe
o Espiritismo enquanto doutrina, sem o entendimento, sem a concepção da reencarnação. Por isso que é o conceito basilar, não tem como você retirar esse entendimento da reencarnação e falar em doutrina espírita. Então, Kardec, a espiritualidade, todas as infinitas obras que vão sendo construídas, nos trazem inúmeros conceitos que nos ampliam muito a visão do mundo espiritual e daquilo que nós somos. A lei da reencarnação, a ação do espírito na matéria, seja moral ou fisicamente, como se dá esse intercâmbio, que ele vai chamar e vai utilizar o termo de mediunidade, como essa percepção que todos nós temos, desde que o homem é homem. Então, em termos de conceitos, em termos de doutrina, temos o nascimento do Espiritismo no século XIX, como já bem sabemos, mas como Kardec nos coloca, o Espiritismo como lei existe desde que o homem é homem, porque tudo isso se encontra nas leis da natureza. Além disso, ele vai explicar como que o espírito, considerado imaterial, tem possibilidade de agir no mundo material. Se faz necessário aí um elo, se faz necessário alguma coisa ou algo no qual o espírito ele tenha condições de agir, da maneira como ele vai colocando, tanto moral quanto fisicamente. E nos traz o conceito de perispírito. O corpo espiritual, como outros autores já colocaram, que é essa estrutura semimaterial, sutil, esse laço fluídico que liga o espírito ao corpo físico. É mais um desses conceitos que vai sendo ampliado, vai sendo aprofundado, dentro de termos científicos por Kardec e pelas revelações dos espíritos. Então, essa série de aspectos, essa série de apontamentos que eles vão nos colocando, nos traz um entendimento mais amplo dessa integralidade do ser. Não nos limitamos a um corpo físico, pelo contrário, somos seres trinos, no sentido de que somos compostos, obviamente, por ser espiritual, perispírito e corpo físico. E isso abre um entendimento enorme no campo da saúde, no campo da ciência. A partir disso, sim, o que muda na conduta do médico, que é o título do capítulo, tendo essa visão espírita integral. Vai mudar, obviamente, desde que esses conceitos sejam internalizados e sejam vivenciados no dia a dia, como disse no início. Não só médico, qualquer profissional de saúde e qualquer ser humano que busque vivenciar de forma legítima essa doutrina, que é a doutrina espírita, mas que também leva ao cunho de consolador ou de cristianismo redivivo, por trazer um novo olhar em relação ao Evangelho do Cristo. E aí trago uma frase que foi pincelada aqui pela autora da obra, que é de Kardec, no livro O Céu e o Inferno, fazendo referências à medicina, obviamente a medicina do século XIX, mas que nos serve até os dias de hoje. O insucesso da medicina, em certos casos, se deve ao desconhecimento de que a causa primordial das enfermidades está no espírito. Para a arte de curar, é necessário levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Só essa frase de Kardec daria um seminário, porque indiretamente vai nos trazendo inúmeros conceitos, ideias dessa relação de espírito-corpo físico, do entendimento do processo de adoecer, no qual as causas primordiais se encontram no espírito. Aí lembro de Emmanuel, falando sobre também o processo de adoecer, nos colocando o quê? Toda doença, todo processo de adoecer tem como questão primordial a sua ascendência no campo espiritual, mas nem toda doença é essencialmente espiritual. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, existem doenças crônicas do corpo físico que vão se manifestando na matéria. Nós olhamos para isso e, dentro de um olhar reducionista, dizemos: é uma doença do físico, teve uma fratura, ou teve um câncer, nasceu um tumor, é um diabetes por alterações aí, por exemplo, do pâncreas e assim por diante. Os exemplos de doenças físicas são inúmeros. Dentro disso, obviamente é o espírito que adoece, mas o que existe é uma repercussão importante no campo físico, orgânico. Portanto, nós temos ascendentes espirituais.
De alguma forma, o físico está revelando o que se passa no campo do espírito, trazendo doenças muito específicas que vão trazer aprendizados, que são momentos preciosos de educação como ser espiritual. Agora, entender a doença essencialmente espiritual, aí podemos abrir um novo campo, considerando, por exemplo, as questões da obsessão. Então, essencialmente, nem todas as doenças são espirituais, mas todas elas têm os seus ascendentes espirituais, porque quem adoece é o espírito, não é a matéria. Matéria sem espírito é cadáver. Cadáver não adoece, não desenvolve nenhuma alteração. Aí ele volta para o ciclo da matéria. Então, o espírito adoecendo com as suas repercussões no corpo físico, aquilo lhe trará profundos aprendizados, ensinamentos, para que ele possa se trabalhar moralmente. Trabalhar no campo do pensamento, no campo do sentimento e continuar a sua jornada. Se pensarmos em outras questões essencialmente espirituais, aí podemos considerar, por exemplo, o quadro de obsessão, que é o novo campo que Kardec nos traz. Dentro da medicina tradicional, que é o que nós temos hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, basicamente nós temos dois grandes grupos de doenças que são catalogadas. Doenças do corpo físico, doenças mentais. E, com o entendimento da doutrina espírita, podemos colocar aí chamadas doenças espirituais, espirituais entre aspas, alinhando para as questões da obsessão. Entre aspas, porque espiritual, considerando os ascendentes, todas elas são. Mesmo as doenças físicas ou as doenças mentais, obviamente, têm os seus ascendentes espirituais. Mas se abre uma terceira categoria. E quem sabe lá na frente, com o avanço da ciência, a própria medicina aí deslocando o seu olhar para outras formas de adoecimento, vai considerar esse intercâmbio que vai se dando dentro dessa relação de adoecimento, que são os quadros obsessivos, que vão nos levando a um outro grau de perturbação, com repercussões mentais, psíquicas, no campo emocional, mas também repercussões físicas. Que aí temos uma série de relatos de quadros de obsessão, que obviamente vão alterar o comportamento do indivíduo, a maneira que ele vai pensar, a maneira como ele sente, mas também temos quadros obsessivos muito graves, com repercussões físicas, orgânicas importantes. Então abre-se aí um terceiro campo, talvez lá no futuro, uma terceira forma de você classificar as doenças dentro desse universo. Doenças físicas, doenças mentais, doenças espirituais, considerando os aspectos da obsessão. Por isso que Kardec nos diz que, de uma forma geral, a causa primordial das enfermidades está no espírito. E quando o profissional de saúde ele se permite, ou melhor, quando ele já mergulha nos ensinamentos, no caso do Espiritismo, nos possibilita esse olhar mais amplo em relação ao ser, entender que mesmo quando há uma doença física, existem repercussões espirituais importantes, e entender que aquela doença física, de alguma forma, lhe servirá para que ele possa aí, se trabalhar emocionalmente, psiquicamente, e levar adiante a sua jornada de uma forma mais tranquila. O que nos sinaliza essa doença? Por exemplo, o que nos sinaliza um diabetes? O que nos sinaliza uma hipertensão? Que sinais nos dá um câncer? O que ele quer despertar em nós? Disciplina? De trabalhar o orgulho? Trabalhar, por outro lado, as questões da vaidade, da raiva? Ele está sinalizando na direção de onde? E aí, dentro desse entendimento mais amplo, óbvio que nós vamos tendo um outro olhar em relação à doença, não como sendo algo trágico, mas a doença como o caminho da cura. Que, claro, dentro do olhar hoje que nós temos em relação à medicina, isso não é visto dessa maneira. Então, espiritualmente falando, a doença é o caminho da cura. Ela vai sinalizar na direção de nossa melhora. Além disso, quando Kardec nos coloca nessa frase do livro Céu e Inferno, que vai contar com essa influência espiritual sobre os organismos, podemos fazer aí referências em relação ao perispírito. Dentro dessa relação dos fluidos que estão envolvidos, de que maneira nós estamos aí influenciando cada uma de nossas células, de nossas bilhões de células. Lembrando que André Luiz nos coloca que em Evolução em Dois Mundos,
Cada uma de nossas células tem uma estrutura mental rudimentar. Que ideia é essa? Se perde dentro de um trecho de Evolução em Dois Mundos. E aí vamos lembrar no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai fazendo alguns comentários em relação à necessidade da reencarnação, e aponta que uma das necessidades ou uma das funções do processo reencarnatório é intelectualizar a matéria. Como levar intelecto, como marcar em termos de inteligência a matéria? Parece uma informação isolada. Depois, na metade do século XX, André Luiz, numa das frases que ele vai colocando no entendimento dos estudos que eles vinham fazendo na espiritualidade, que cada uma das células tem uma estrutura mental rudimentar. E aí você faz o link com aquela informação de Kardec no século XIX. Nós estamos impregnando de alguma forma com o nosso pensamento, que é matéria mental, tem todo o universo psíquico, dos nossos conhecimentos, de nossas emoções, cada uma de nossas células que vai recebendo essas informações, vão reagindo conforme o nosso comportamento, a maneira como nós vamos aí lidando também com o corpo físico, com esse instrumento de manifestação do ser na Terra. Então é óbvio que o tempo todo há repercussões importantes no campo do físico, pelas emoções que nós vamos gerando, pelas ideias que vamos criando. Isso nos leva a ter saúde ou doença. André Luiz, também dentro de uma das frases que ela vai colocando aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que doença é o desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Então ele traz essa ideia, esse conceito. Desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Fica muito claro quando a gente fala de doenças físicas. E as doenças mentais? Será que tem também repercussões físicas? Claro que tem. E hoje, cada vez mais, nós temos essas informações. A ciência tem se aprofundado, entendendo que existem importantes repercussões orgânicas e físicas quando adoecemos mentalmente. Hoje, por exemplo, os quadros de depressão crônica, que vão se arrastando durante muito tempo, são consideradas doenças inflamatórias, que vão liberando uma série de substâncias que podem prejudicar o nosso cérebro. Com essas substâncias inflamatórias, inclusive participando naquilo que nós chamamos, em termos médicos, de apoptose celular. O que é apoptose? É morte. É morte celular. De que célula? Se nós estamos falando de doenças mentais, do neurônio, que é, dentro do cérebro, um instrumento de manifestação da mente. Então, os processos crônicos de adoecimento mental nos levam a não conseguir manter a estrutura física do cérebro de uma forma saudável. E aí a morte celular. E aí as pesquisas vão indicando dessas substâncias inflamatórias que vão aparecendo. Que nos levam também a questões cognitivas importantes. Que antes não se tinha muita ideia os motivos, e hoje, pensando nas repercussões físicas, orgânicas, nós temos uma base material dessas alterações cognitivas, que envolvem a atenção, que envolvem a concentração, que envolvem a memória. Então, por isso que, por vezes, vemos pacientes que vão adoecendo ao longo de muito tempo em processos crônicos de depressão, por exemplo, que vão se queixando da atenção, da concentração, da memória e assim por diante. Porque existe uma repercussão física, orgânica. Da mesma forma, como a esquizofrenia, uma doença, uma síndrome psicótica grave, que é considerada uma doença que nós chamamos do neurodesenvolvimento, ou seja, das primeiras idades, mesmo que a doença não se manifeste na infância e vá se manifestar como se manifesta com frequência no final da adolescência, início da vida adulta, mas é do neurodesenvolvimento, acreditando que nas idades mais precoces, quando ainda ocorre o processo de maturação cerebral, existem pequenas alterações que vão repercutir lá na frente. E aí você também tem uma base orgânica que dá um entendimento da esquizofrenia. E além de ser considerada uma doença do neurodesenvolvimento, também considerada neurodegenerativa. Então, pacientes que têm uma longa história de um quadro de esquizofrenia, muitos anos de tratamento, de adoecimento. Quando você faz um exame de imagem, faz uma tomografia, faz uma ressonância, não com o intuito de fazer o diagnóstico da doença, porque não existe nenhuma imagem ou nenhum tipo de exame, melhor sendo de imagem
ou mesmo de laboratorial, de sangue, que indique que tipo de doença é esse. Então, dentro da psiquiatria, nenhum exame no serve para fazer diagnóstico de depressão, diagnóstico de esquizofrenia, de ansiedade, não. Os exames são para que nós possamos ver se há repercussões físicas importantes. E aí, na esquizofrenia, lá na frente, você vai observando que existem alterações dos espaços que nós chamamos de ventrículos dentro do cérebro se alargando. Por que eles se alargam? Porque existe perda de massa cerebral, existe morte de neurônios. Por isso que você tem um alargamento do ventrículo. Então, uma doença neurodegenerativa. Então, isso vai de acordo um pouco daquilo também que Kardec nos coloca, da influência espiritual sobre os organismos. Ou, mesmo como André Luiz nos coloca, a doença, desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Doença física fica muito claro, as doenças mentais também têm as suas repercussões orgânicas. E as doenças espirituais, se nós considerarmos uma terceira classificação, dentro do campo da obsessão, também tem e podem haver alterações físicas, orgânicas importantes. Porque dentro dessa relação doentia que se cria, em que o obsessor vai atuando sobre o obsediado, ele vai se utilizar dos seus fluidos, vai manipular uma série de fluidos, isso é energia e vai repercutir em cada uma das células daquele que sofre o processo obsessivo. Seja no campo perispiritual, seja no campo físico. E isso, óbvio, vai trazer essas repercussões orgânicas. André Luiz ainda nos diz, aprofundando cada vez mais essa ideia da visão integral que nós temos em relação ao paciente, desde que nos permitamos a trabalhar dessa forma também. Isso no livro Entre a Terra e o Céu, que diz André Luiz: cada qual renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorpora aos tecidos sutis da alma. A patogenia, ou seja, a doença, na essência, envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou ditoso irreais. Cada uma dessas frases que ele vai colocando nesse parágrafo também nos serve para outras reflexões. Quando ele vai dizendo, por exemplo, cada qual renasce na terra, exprimindo na matéria densa o patrimônio de bens ou males, ou seja, estamos renascendo, indicação, a lei da reencarnação. Patrimônio é o que adquirimos no passado, no momento do renascimento, esses patrimônios de bens ou males vão se incorporar aos tecidos sutis da alma. Que tecidos sutis da alma são esses? O perispírito, que é o que nos diz Kardec. André Luiz vai aprofundar um pouco mais desse conceito, vai desmembrar ainda mais a ideia do perispírito, falando em corpo causal, corpo astral, falando em corpo mental e assim vai. E tem estudos bem interessantes nesse sentido, nas obras que são mais diretivas na questão do perispírito, mas todo esse patrimônio ele vai se imprimir nesse tecido sutil da alma, entendendo o perispírito, no conceito que Kardec nos traz, como matriz da formação do corpo físico. Existe uma hierarquia. É o ser espiritual, que obviamente necessita desse corpo sutil e vai aglutinar esses elementos para a formação do corpo físico, mas ele vai imprimir o seu patrimônio de bens ou de males, dentro das leis de causa e efeito, ação e reação, na necessidade que nós temos de aprender constantemente e de corrigir uma série de equívocos. Então, tudo isso vai ser impresso no nosso material genético, no nosso corpo físico, pela matriz perispiritual. Tudo está lá, no corpo causal, em especial no corpo causal, quando falamos de patrimônio de bens ou males, e o que acaba antecedendo a formação do perispírito também é o corpo mental, que é a estrutura sutil que envolve a mente, que é uma entidade do ser espiritual, é um atributo do ser espiritual. Mas o que é a mente? Ainda não temos esse conceito. Não temos esse conceito nem na medicina, nem na ciência, que ainda é muito controverso. Linhas de pesquisas
que defendem a mente como sendo produto do cérebro, e outras linhas que defendem o cérebro como instrumento de manifestação da mente, ou seja, ela não depende do cérebro. Então não há ainda um consenso em relação ao que é a mente. O espiritismo, a espiritualidade, conceitua o que é a mente? Também não. Se nós lembramos do livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, Emmanuel ele vai fazer um estudo em relação ao que é a mente, e ele vai responder de forma poética que mente é o espelho da vida em toda parte. Ou seja, a refletir a vida em toda parte, e que vai se ampliando o campo consciencial do entendimento daquilo que nós somos, entendimento das leis. À medida que se amplia essa consciência, esse espelho vai se tornando cada vez mais bem trabalhado, burilado, como ele coloca, a refletir a vida em toda parte. E mais adiante, no fim desse capítulo, ele vai dizendo que eles têm pouquíssimos elementos para que possam, de fato, conceituar o que é mente, porque lhe escapa ao próprio entendimento. Falando de Emmanuel, o guia espiritual de Chico, que nos traz, juntamente com André Luiz e tantos outros espíritos, uma coleção de obras maravilhosas, com conteúdos aí que necessitam cada vez mais de estudo, de aprofundamento, e nos dizendo que ainda eles mesmos, na espiritualidade, não têm elementos para conceituar o que é mente. Mas enfim, é um atributo do espírito, que é envolto por esse corpo mental, que é a estrutura sutil da mente, que antecipa a formação do perispírito. Então, tudo aquilo que vai ocorrendo no nosso campo mental, em termos de pensamento, que seria igual à ideia criada, o sentimento gerado, ele vai o quê? Bombardear de alguma forma o campo perispiritual, que é a matriz da formação do corpo físico. E aí nós vamos ter um instrumento que nos é necessário para o processo reencarnatório. Continua André Luiz dizendo da patogenia, ou seja, a doença, que na essência envolvem esses estudos que vão remontar ao corpo espiritual, ou seja, uma vez que nós olhamos, conforme os elementos que nós temos à disposição, vamos diagnosticar a questão de alguma doença específica, seja doença física ou uma doença mental. Temos elementos com conhecimento da doutrina espírita, entendendo que existem aí elementos relacionados ao corpo espiritual. E aí de que forma que nós podemos atuar para que esse ser também possa se beneficiar de outras terapêuticas que não envolvam somente as medicações que nós temos no dia a dia, ou outras terapêuticas. E aí o passe, por exemplo, é uma delas. A fluidoterapia. Já entendendo que o passe, através do magnetismo, vai trazer muito benefício no campo perispiritual, e trazendo esses benefícios no campo espiritual, haverá repercussões físicas. Então, dentro de processos de cicatrização, por exemplo, de relatos que já existem, dentro de doenças mentais, em que vai fortalecendo também, em termos perispirituais, no centro de força de energia, o passe vai se mostrando uma terapêutica muito eficaz, ou mesmo a água fluidificada, agindo em cada uma das células, levando uma informação. Então, nos abre um novo campo terapêutico para tudo isso. Continua André Luiz, ainda nessa obra Entre a Terra e o Céu. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, e aí ele vai utilizando vários termos para perispírito. Então ele já falou tecido sutil da alma, ele já falou de corpo espiritual, e agora ele fala de psicossoma, fazendo referências à psique, ou seja, a mente, e o soma, que é o corpo físico, ou melhor, na questão do psicossoma sutilizado, vai falando do perispírito, mas mostrando que existe uma relação íntima entre o nosso campo mental e o perispírito. Então, se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, ou seja, capaz de reter a luz no sentido de nossa melhora íntima, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente. Sublimação da nossa mente. Que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta.
a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Essa parte pega forte. Ele vai colocando a dor e a luta, a provação e o sofrimento como únicos elementos reparadores. Mas isso quando? Quando estamos em desacordo com a lei. Então, quando nós não estamos alinhados com as leis naturais, as leis divinas, existe esse desacordo, e aí como que nós vamos nos alinhar novamente? Com dor, com luta, com sofrimento, com provação. E o que a gente faz no geral com a dor? A gente quer fugir da dor. Quer fugir do sofrimento. Claro, ninguém quer sofrer. Óbvio. E ter um entendimento da dor, ou buscar a resiliência, ou buscar o entendimento desse sofrimento, não é se colocar numa posição passiva e somente deixar sofrer, ou deixar-se ter a dor e assim por diante. Mas é buscar o entendimento daquela dor, daquele sofrimento. O que ela nos diz? Está doendo por quê? Por que estamos sofrendo? Qual a indicação da dor? Qual a indicação do sofrimento? Se eu tenho uma febre, por exemplo, que me traz desconforto, pode trazer dor, traz aquele suor todo, 38, 39, 40 graus, eu vou ficar tomando um antitérmico o tempo inteiro sem buscar a causa daquilo que está provocando a febre? É ideal que não, porque eu posso estar desenvolvendo uma infecção muito importante ou qualquer outra coisa que vá mostrando que meu organismo está reagindo, e eu só olho para a superfície do negócio. Eu só quero eliminar a febre, sem tratar a causa. Tratar a dor sem tratar a causa e os motivos mais íntimos que a provocaram é como querer só terminar com a febre sem tratar a infecção. É olhar de uma forma distinta, é não focar naquilo que de fato nós devemos focar. Então, na verdade, quando o próprio Evangelho nos coloca a necessidade do chamado bem sofrer, não é estar passivo perante a situação da dor e do sofrimento, mas é buscar o entendimento daquela dor. Está doendo por conta disso, um comportamento que eu já venho mantendo há muito tempo, no qual vai fazendo indicações de um profundo orgulho e de vaidade constantes, no qual me leva a desrespeitar o meu próximo. Isso está se manifestando de uma forma a desenvolver, por exemplo, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, ou qualquer outra doença física que pode ocorrer também, quando começamos a somatizar demais as nossas emoções e o físico vai dando esses sinais. Eu vou olhar para a depressão, vou olhar para a ansiedade, eu vou olhar para a doença física e tentar tratar só aquela doença sem me melhorar intimamente? Eu não estou trabalhando a causa do problema. Eu vou tomar a medicação X, Y, Z e só fico nisso. Não dá. É como uma pessoa que tem diabetes, que pode tomar litros de insulina para tentar abaixar a glicemia dela, mas toda quarta-feira come só feijoada. Todo sábado vai comer o seu churrasco. Não tem disciplina nas questões alimentares, por exemplo. Não pratica uma atividade física. Então não tem uma mudança de hábito. De um lado, ele faz uso de uma terapêutica para poder auxiliar a baixar a glicemia, do outro ele faz tudo o contrário. Isso também acontece no campo das emoções, das doenças mentais? Claro que sim. Por vezes vamos deprimindo, vamos afundando emocionalmente, no qual as raízes podem ser as mais diversas. Buscamos o uso, por exemplo, de uma medicação que possa nos ajudar, mas não buscamos a transformação íntima. É isso que André Luiz nos fala, da necessidade de retermos a luz dos nossos melhores ideais. Para isso é imprescindível essa sublimação incessante do pensamento. E nós começamos o adoecimento onde? Aqui. Em tudo. A maneira que nós estamos pensando. Da pessoa que é extremamente pessimista, crítica,
para tudo faz julgamento, para tudo se incomoda, que diz eu nasci assim, vou morrer assim, e não busca essa transformação. E adoece, não sabe por quê. Eu não sei porque eu estou doente. Eu faço tudo direitinho, eu faço assim, eu faço assado, mas é uma pessoa que olha para o mundo e só vê tom de cinza. Não busca ter um olhar mais otimista. Não busca ter mais alegria. Não busca um entendimento mais profundo do que é a felicidade. E hoje a psicologia estuda isso, dentro de um campo chamado psicologia positiva, com foco nas qualidades humanas. E eles vão mostrando aquilo que, em termos empíricos, na prática a gente já sabe, que o dia que você acorda mal, por vezes o dia não está legal, não caminha bem, você não rende bem, mas no dia que a gente acorda bem, alegre, feliz, o dia parece que passa rápido, a gente se torna mais produtivo. Isso é prática, a nossa prática, é o nosso dia a dia. E a psicologia positiva tem feito pesquisas em cima disso, mostrando, por exemplo, que as pessoas mais alegres são pessoas mais criativas, através de testes muito específicos. Que as pessoas que de alguma forma vão alimentando essas qualidades humanas, como o amor, a empatia, a felicidade, têm mais saúde, adoecem menos, têm mais bem-estar. E que muitas dessas qualidades também estão vinculadas aos processos religiosos. Muito delas. Com pesquisas que vão apontando nessa direção. A importância da religiosidade, da espiritualidade em nossas vidas. Mostrando que as pessoas que têm uma prática religiosa, não necessariamente vinculadas a uma instituição religiosa, mas que buscam através da oração, através das preces, praticar do bem, essas pessoas têm mais bem-estar, olham para a vida de uma forma diferenciada, adoecem menos. Caso adoeçam, porque obviamente todos nós adoecemos, por vezes usam menos medicação, o período de tratamento é mais curto. Isso é no campo da ciência, nos estudos da religiosidade, da espiritualidade. Então o Espiritismo, dentro dessa visão integral, nos possibilita esse entendimento de que hoje o profissional de saúde que recebe o seu paciente pode lançar mão de outras terapêuticas, e não só das terapêuticas tradicionais que nós temos à disposição, que também, obviamente, são importantes. Mas que se a pessoa está aberta também, o seu paciente, a receber algumas orientações que estão voltadas à questão da religiosidade, se ele for espírita, você pode orientar. Se mantenha firme na casa espírita, busca o evangelho, busca o passe, água frutificada. Se o profissional perceber que existe, por exemplo, quadros mais graves relacionados à obsessão, pela maneira como a coisa vem caminhando, ou sutilmente orientá-lo a passar no atendimento fraterno, entender que também a casa pode oferecer esse cuidado. Se for católico, se for evangélico, ir à igreja, vai ao templo, mas alimentar sempre a questão da espiritualidade, porque ele terá mais saúde, ele terá mais recursos para poder trabalhar em cima das suas limitações. Isso o Espiritismo nos dá, nos concede, através dos conhecimentos que nós vamos aprofundando. Além de ter uma visão integral do ser, de entender dentro da sua complexidade, que envolve o mental, como atributo do espírito, que envolve o perispiritual, que envolve o corpo físico, também nos possibilita esse diálogo com o ser, mesmo que ele abrace outras crenças, outras religiões, incentivá-lo à importância da espiritualidade. E o que mais nos oferece o Espiritismo nesse sentido, pensando na cura real, é o Evangelho do Cristo. Porque quando se pensa em cura como transformação, só existe no campo do Espírito. Não existe a cura da matéria. A matéria vai sinalizando através do processo de adoecimento de que alguma coisa não está bem, não está legal. Mas o aprofundamento da doutrina espírita, dentro das questões que vão além da ciência e da filosofia, nos possibilita as consequências morais disso tudo. E as consequências morais estão enraizadas no Evangelho do Cristo. Por isso que é chamado de consolador, por isso que é chamado de cristianismo redivivo, porque vai trazer um novo olhar em relação aos ensinamentos de Jesus.
vai desmistificar. A doutrina espírita aproxima Jesus de cada um de nós, não nos afasta. Não coloca como uma figura inalcançável, até porque ele mesmo não se coloca dessa forma. Muito pelo contrário. Quando nos evangelhos também é colocado, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais, ele nos aproxima. Quando ele diz em diversas, inúmeras passagens, eu sou filho do homem. A questão de dizer e afirmar que ele é filho do homem é aproximar o ser do Cristo. Ele não se coloca como uma figura divina, inalcançável, muito pelo contrário. Ele nos aproxima dos seus ensinamentos. Então, não só a questão científica envolvida dentro da doutrina espírita, que nos traz inúmeros ensinamentos e possibilita muito profissional de saúde aprofundar as questões de diagnóstico e terapêutico. Não só as questões filosóficas, que nos abrem novos campos de entendimento, mas principalmente as questões religiosas da doutrina espírita. O espiritismo é sim religião. É sim. Emmanuel nos coloca, colocando o espiritismo num triângulo de forças espirituais que apresenta a base como a ciência e a filosofia, mas o ângulo divino é a religião, no seu sentido de transcendência. Aqui ele não fala de religião institucionalizada ou dos rituais, ou enfim, de outras questões envolvidas aos dogmas religiosos. Mas ele nos possibilita um entendimento profundo da religião que faz com que a criatura se vincule ao Criador. Fora dele? Não, dentro dele. Que também é um outro entendimento da doutrina espírita. A imanência divina. Esse é um conceito filosófico. Ou seja, Deus está em tudo e em todos. Deus vibra aqui, Deus vibra na parede, Deus está em tudo. Por isso que os evangelistas, talvez intuitivamente, iam dizendo, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Porque nós estamos saturados dessa força maior que nós chamamos de Deus, essa consciência cósmica. E a busca do Criador, a busca de Deus, é na direção de nosso próprio coração. Nós não vamos encontrar Deus fora aqui. Vou encontrá-lo no meu próximo, isso sim, mas que vai refletir o Deus que habita em mim mesmo. Então talvez essa seja a maior ferramenta terapêutica que a doutrina espírita nos oferece. E que tem a ver com aquele segundo capítulo, que também já foi abordado no nosso curso, Deus como instrumento diagnóstico. E não só como instrumento diagnóstico, mas também como instrumento terapêutico. Ok? Esse é um pouco do que é trazido também nesse capítulo, no livro que nós estamos realizando o estudo, que é a visão espírita integral, o que muda na conduta do médico. E no próximo mês nós vamos para mais um capítulo bem interessante, que o título é Imunidade e Espiritualidade. E Janeway é um cientista que faz estudos em relação à imunologia, e fala de Janeway retornando a Jesus. Ou seja, vai falar do nosso sistema imunológico, do nosso sistema de defesa. Qual a relação de espiritualidade com isso? Então, cenas aí do próximo capítulo. Tá bom? Um grande abraço a todos, muita paz. Daqui a pouquinho o Evangelho começa pra gente.